Olá, tudo bem? Essa é uma série de aulas com conteúdos das disciplinas de ensino religioso voltadas para o ensino fundamental. Esse é o canal Ensino Religioso Fundamental com o professor Patrick. Eu, Patrick, vou trabalhar com vocês essas aulas. Então vamos lá, só um minutinho. Aula 9, voltado para o sétimo ano, e o tema é Ética, Moral e Valores. O que é moral? Moral, gente, é um conjunto de regras e costumes adotados por uma sociedade ou comunidade. Ela orienta o que é considerado certo ou errado dentro de um grupo. Entendeu? Dentro de cada grupo, às vezes a moral muda. Entendeu? Dependendo do grupo, dependendo do lugar. Varia conforme cultura, como eu disse, época ou contexto social. É aprendida na família, na escola e na convivência diária. Vamos lá, hoje, por exemplo, o namoro de hoje com o namoro antigamente, vou falar lá dos anos 50, dos anos 40, eu falo aí, por exemplo, dos nossos avós, bisavós, pessoas que hoje estão beirando aí seus 90 anos. Então essas pessoas lá nessas épocas aí, o namoro era como? O namoro, né, era muito assim rígido, era muito vigiado, né? Tipo assim, não existia essa liberdade de ficar saindo junto, nem de ficar de mão dada, muito menos ficar abraçado em público, entendeu? Ficar dando beijinhos em público. Então, hoje não, né? Hoje a gente vê aí a garotada se beijando, se traca, nossa senhora, né? Fazendo um tanto de coisa aí. Então, esse tipo de coisa mudou, entendeu? Então, tá vendo? Depende do contexto social. Então, é aprendido na família, é aprendido na escola e na convivência diária. Moral é aquilo que guia, né? Um grupo, uma sociedade. E a ética? O que é a ética? Gente, a ética é uma reflexão, é um estudo filosófico da moral e de suas justificativas. Ela investiga por que certas ações são consideradas boas ou más. Enquanto a moral prescreve regras, a ética questiona e reflete sobre elas. Assim ajuda a formar juízos mais conscientes e racionais. A moral fala, olha, isso não pode fazer, isso você pode fazer. E a ética vai perguntar por que não pode fazer e por que se pode fazer. Entendeu? A ética é uma reflexão sobre as atitudes morais. Diferença entre ética e moral. A moral diz o que fazer, a ética pergunta por que fazer. A moral é prática e cotidiana, a ética é crítica e reflexiva. Mesmo relacionadas, não significam a mesma coisa, não. Tá, gente? Moral e ética é diferente. Ética pode avaliar, criticar ou aprimorar normas morais existentes. Entendeu? A ética, na realidade, é uma reflexão sobre a moral. A moral é uma regra simples, entendeu? Estabelecida por um grupo, por uma sociedade, por um grupo de pessoas. E a ética vai ser uma reflexão sobre se aquilo tem validade ou não, se aquilo está certo ou não, de acordo com a referência ética. A ética se tornou objeto de reflexão sobre a conduta humana, que é a conduta moral, né? A moral auxilia e regula as relações entre as pessoas. A gente fazer aquilo que é certo ou errado. O que são valores agora? Os valores são princípios que orientam o comportamento humano. Eles incluem respeito, honestidade, justiça e solidariedade. São construídos ao longo da vida e influenciados por cultura, família e experiências. Guia nossas escolhas, atitudes e prioridades. Né? Quando a gente fala de valores, a gente está falando principalmente dos valores humanos, não valores materiais. Os valores humanos, aí, como respeito, cooperação, humildade, simplicidade, verdade, transparência, aprendizado contínuo, tolerância, amor, generosidade, entre tantos outros valores humanos que são importantes. Os valores individuais e valores sociais. Valores individuais são aqueles formados pela experiência pessoal. Já os valores sociais são compartilhados por grupos e sociedades.
Ambos influenciam decisões, convivência e expectativas coletivas. Quando entra em conflito, surgem dilemas éticos. Então, às vezes, a pessoa, por ter uma experiência pessoal, ela pensa diferente, por exemplo, de um grupo, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que vive sozinha. Uma pessoa que vive sozinha, ela adquiriu esse hábito de ser sozinha, de ser independente, entendeu? E às vezes ela está ali numa coletividade, e, tipo assim, muita gente julga que essa pessoa está se isolando, ela não quer convivência. Mas às vezes é o simples fato dela realmente fazer essa escolha de ser mais sozinha, entendeu? Porque ela acostumou, ela viveu uma vida sozinha e aquilo para ela não faz mal. Só que as pessoas julgam, você está mal porque você não quer conviver com ninguém, entendeu? Tá vendo o conflito? 15 tipos de valores, né? Família, familiares, éticos, físicos, afetivos, intelectuais, universais, espirituais, econômicos, estéticos, religiosos, pessoais, profissionais. Ética e convivência social. A ética facilita relações mais justas e equilibradas. Ela promove respeito, diálogo e responsabilidade. Sociedades que valorizam a ética tendem a ser mais cooperativas, por isso é essencial em ambientes de trabalho, escola e comunidade esse respeito ético, essa convivência boa, harmoniosa, né? É fácil, gente, não é fácil, mas é possível viver bem sim, em comunidade, em grupo. É importante cada um ter respeito pelo outro. Dilemas éticos. Os dilemas éticos acontecem quando duas escolhas corretas entram em conflito. Nesses casos, é necessário refletir com cuidado e avaliar consequências. Entendeu? Os dilemas éticos às vezes entram em assuntos muito difíceis, entendeu? Por exemplo, de escolhas que às vezes vão afetar muito a vida de uma pessoa ou de um grupo, entendeu? Então, são assuntos bem complicados. A ética, ela ajuda a tomar decisões pautadas em justiça e coerência. Esses dilemas mostram a complexidade das relações humanas. Tomar uma decisão antiética, uma decisão ética, paz na consciência. A decisão antiética facilita, dá poder, satisfação, ego, prestígio. O que a gente escolhe? A importância da ética e valores na vida humana. Eles orientam ações, fortalecem vínculos e constroem confiança. Contribuem para uma sociedade mais justa e harmoniosa. Sem esses elementos, a convivência se tornaria caótica. Então, sem harmonia, sem justiça, fica difícil, né? Por isso, ética, moral e valores são pilares fundamentais da vida social. E é isso, gente. Por isso que é tão importante a ética. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima.